Alô? Irmãos, muito boa noite. Obrigado, presbítero Marcelo. Vamos, sem mais delongas, irmãos, abrir a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo número 9. E o pessoal, o santo varão João Grandão, ou algum diácono abençoado aí, que traga, por favor, uma água. Ah, não, já está aqui, rapaz. Eu tô destreinado. Sim, vou tirar uma. Obrigado, rapaz, eu vou dizer, eu tô. Atos 9, irmãos, de 1 a 9. Vamos ficar de pé, por favor? Atos 9, de 1 a 9. A conhecida conversão de Saulo, de Paulo, a qual o presbítero Marcelo também leu um texto aí correlato, Paulo fazendo sua defesa em Atos 26. Diz assim, Atos 9, de 1 a 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e seguindo-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais também nada comeu e nem bebeu. Os irmãos podem sentar, por favor? Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, em Atos, capítulo 9, para que a gente possa trabalhar a exposição desta passagem e depois tirarmos, pensarmos, trazermos em relevo as aplicações. Irmãos, a título de introdução, eu preciso contextualizar a vida de Paulo. Você entender aí o que é que movia ele a fazer o que ele fazia em Atos capítulo 9, ou o que é que ele estava fazendo, ou por que estava fazendo. Não é difícil entender, não. É bom a gente relembrar o seguinte: primeiro, o apóstolo Paulo, ele foi contemporâneo de Jesus Cristo. Viveram em períodos juntos. Obviamente que Cristo morre com 33 anos de idade, e o apóstolo Paulo, segundo estudiosos, vai morrer entre 70 e 80 anos de idade, isso já na sua segunda carta a Timóteo, preso e muito provavelmente decapitado, levado à pena de morte pós segundo julgamento por proclamar o evangelho de Jesus. Mas eles cresceram juntos, em termos de idade, segundo alguns estudiosos. A história de Cristo é bem diferente da história de Paulo, no sentido de oportunidades de vida na ótica humana. Jesus Cristo não nasceu em lar esplêndido ou em meio a pessoas estudiosas, não. Ele é filho de carpinteiro, José, não nasce numa grande hospedaria, ele nasce numa estrebaria, em meio aos animais. Ele não é de família nobre, ele vem da Galileia. Ele vem realmente de uma condição muito simples, muito humilde e de muito trabalho. O apóstolo Paulo não. Paulo era de Tarso, da região da Cilícia, uma província grega, que depois passa a ser romana com cultura grega. Então, tudo que tinha de mais poderoso, de extraordinário em termos do saber humano na época, era na região onde Paulo nasceu. Seus pais eram judeus. E por serem judeus, colocam então Paulo, ainda menino,
muito provavelmente já mostrando muitos prodígios e demonstrava ser uma pessoa superdotada no tocante à capacidade de trabalho, na sua intelectualidade. Ele é levado a, desde a mais tenra idade, estudar com as melhores pessoas, ao ponto de, ainda jovem, estudar com aquele que é dito na história como o grande saber da cultura judaica da época, que era Gamaliel. Por isso que se diz que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo, então, não na época apóstolo, mas crescendo dentro desta cultura, ou estudando, ou vivendo desde a sua tenra idade, nesta linha de pensamento, contrasta-se com o Galileu, a qual as pessoas olhavam e diziam, da Galileia pode vir alguma coisa boa. E este homem, aos 30 anos de idade, começa a pregar, e a falar, e a realizar prodígios jamais vistos na história da humanidade. E diz o texto sagrado que as pessoas se maravilhavam com Jesus, não só com o que ele fazia, mas especialmente com o que ele ensinava. E o que ele ensinava, ele também vivia. E aquilo foi suscitando dentro da elite religiosa da época, da qual Paulo fazia parte, um grande senso de ciúmes. A Bíblia é muito clara em mostrar que o sentimento que leva Cristo à cruz no viés humano, óbvio que existe um Deus soberano que governa tudo, é o ciúme da elite farisaica da época, da qual Paulo fazia parte. Vocês bem sabem a história, esse Jesus, num julgamento fraudulento, com testemunhas falsas, é levado a julgamento no sinédrio, no pretório, ou seja, na esfera civil, na esfera religiosa, e é condenado à cruz. Poupa-se a vida de Barrabás, o pior criminoso da época, o mais ardiloso, preferem que crucifiquem a Jesus. Os fariseus então acham que a situação está resolvida, porque, uma vez morto, papo encerrado. Mas para surpresa de muitos, 3 dias depois, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, a pedra do túmulo é aberta. Começa a correr nas regiões de Israel, de que aquele filho de carpinteiro, Galileu, pregado e crucificado entre 2 malfeitores, preterido até mesmo com Barrabás, ou seja, aquilo que não valia nada, aquilo que era tratado como escória pela elite religiosa da sociedade, ressuscitou. Ressuscitou. Mas como pode alguém morto vir à vida? E não só isso, ele está mesmo depois de morto, angariando pessoas, e pessoas começam a segui-los ainda de uma forma mais intensa. E não só isso, ele deixa então 11 apóstolos, que eram 12, um morreu, Judas. E esses homens agora começam a ter forte liderança, grande liderança, e influenciar todo Israel. O apóstolo Paulo, então, criado num lar de ultra-intelectualidade, segundo ele mesmo diz, escrevendo aos Filipenses, segundo a lei, irrepreensível. Ele era um judeu puro sangue. Um homem inteligentíssimo. Olhando para aquela situação, disse, mas esse que morreu entre malfeitores está de novo arrebanhando pessoas? Esse que nasce na carpintaria, que vem da Galileia? Nós precisamos acabar com isso. Eu fui talhado, eu fui treinado, eu fui educado, eu estudei aos pés de Gamaliel. Chegou a hora de continuar a perseguição a este Jesus. E Paulo então se torna um dos maiores perseguidores de Cristo da sua época, se não o maior. Estudiosos vão dizer que Paulo estava, por exemplo, no apedrejamento do primeiro mártir, Estevão. E é esse Saulo que nós encontramos. Um homem que nasceu e que viveu de uma maneira muito diferente de Jesus.
que não aceita por forma nenhuma, à luz de tudo aquilo que ele entende ou de tudo aquilo que ele acha que estudou, que aquele Jesus, depois de morto, pode ter ressuscitado e agora está arrebanhando multidões. Ele passa então a ser o maior perseguidor do cristianismo, sendo ele um homem de grande capacidade intelectual, física e também moral, no sentido de cumprir a lei, segundo o pensamento judaico-farisaico de sua época. Entendido então o contexto, ou que momento da vida, ou quem era Paulo aqui, ou por que ele fazia isso, ou qual eram as suas motivações, vamos reler os versos 1 e 2, irmãos, da palavra de Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres também, os levassem presos para Jerusalém. Eu espero que os irmãos tenham entendido até aqui o que é que motivava Paulo. Paulo foi educado para ser entre aspas, um grande soldado. Um homem disciplinadíssimo, desde pai e mãe, aos pés de Gamaliel. Um homem obstinado, de capacidade, de inteligência. Completamente transtornado, como é que pessoas podiam seguir a esse miserável Jesus. E ele então era um assassino crudelíssimo. E aqui o texto nos deixa claro que ele está indo para Damasco, para tentar capturar cristãos. E algumas informações aqui são bem importantes. Primeiro, o seguinte, é que com a perseguição, preste bem atenção nesse detalhe, com a perseguição aos cristãos em Jerusalém, os cristãos, para fugir, começam a fazer o quê? Se espalhar. Eles vão sair de Israel, a perseguição é muito forte, então para fugir eles começam a sair. Veja que Damasco, segundo estudiosos, está a 240 quilômetros de Jerusalém. E para aquela época que só se andava com animais, era uma distância muito grande. O povo estava se espalhando, então o que é que Paulo estava querendo fazer? Bora pegar esse povo que está se espalhando aí, que se diz desse seguidor desse Jesus, que dizem que ressuscitou, e nós vamos trazer esse povo todo para ser preso. Ele então pegava a autorização da elite religiosa da época, e em fazendo isso, trazia essas pessoas de volta. Atos capítulo 22 e 26 vão nos dar conta que Paulo entrava nos cultos, como quem entra num culto aqui agora, e dizia o seguinte: ou você nega Jesus ou você morre, ou você nega Jesus ou você vai preso, ou você nega Jesus ou você vai ser açoitado, ou você nega Jesus ou você também vai ser crucificado como Jesus. Ele estava indo então com esta missão, motivado por aquilo que vimos na introdução. Capturar pessoas que já estão a 240 quilômetros de distância, movidos pela perseguição contra Cristo. No afã de acabar e de exterminar, essa é a expressão, o cristianismo da sua época. Uma figura interessante aqui também, segundo o grego, segundo pessoas colocam, é de que a imagem que se tinha de Paulo era como se ele fosse um touro bravo. Veja o texto sagrado que diz que respirando ainda ameaças. Você veja quando um touro está querendo pegar você, o que é que normalmente um touro faz? Ele baixa a sua fonte, começa a ciscar e... Não é assim que um touro faz? Se um touro fizer assim para você, meu filho, pule a cerca, viu? Porque ele vai lhe pegar. Então aqui é esta visão. Respirando ainda ameaças. Paulo era um homem indignado. E um homem de grande capacidade, que pega cartas de autorização da elite farisaica da época para trazer pessoas de volta para Jerusalém, para torturá-las, para matá-las, para prendê-las. E isso ele entrava em casas, sinagogas, onde podia. Mas muito bem. Depois que Paulo pega essas cartas, depois que ele sai com esse objetivo, ele então vai seguir na estrada que leva a Damasco.
Vamos ler então, reler do verso 3 ao verso 7. Preste bem atenção no que você está lendo, para ver se o que a gente está falando está na Bíblia. Seguindo ele a estrada fora, ou seja, indo para Damasco, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, e a gente já viu que Damasco está a 240 quilômetros de Jerusalém, não é isso? Ou seja, depois de uma viagem bem longa, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja que, em última instância, o ódio dele era contra Cristo. Como pode um galileu? Como pode um que já morreu? O ódio dele era contra Cristo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Obviamente também que quando se persegue a igreja de Cristo, também se persegue a Cristo. Verso 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Alguns aspectos importantes. A história é conhecida, né? A gente vê desde o departamento infantil, né? Paulo, no seu cavalo, na estrada de Damasco. Não é assim? Eu aprendi isso, né? Tempo da APEC. Tá certo? Era assim, ó. Paulo na estrada de Damasco no seu cavalo. Eu até acho que essa história é meio alegórica, né, presbítero Marcelo? Porque eu acho que os cavalos já estavam cansados, né? Estavam no final da viagem. Tudo bem. Estava lá o apóstolo Paulo, junto com os seus, que ele estava com a missão ardilosa de pegar pessoas, encerrá-lo e trazê-los de volta. E não nesse texto, mas no texto que o presbítero Marcelo leu, em Atos 26, vai dizer que ao meio-dia, sol a pino, próximo ao meio-dia, a luz fortíssima. Imagino eu que o sol lá seja tão quente quanto cá em Teresina. Ok? Nesse instante, quando já tinha muita luz fulgurante, aparece uma luz ainda mais forte. E essa luz deixa Paulo e os seus seguidores, ou aqueles que estavam com ele, Paulo, que os ajudavam nesta empreitada, sem enxergar. E aparece uma voz. E para alguns estudiosos, essa voz vai ser dita em hebraico, e como aqueles que estavam com Paulo não dominavam o hebraico, porque falavam o grego, Paulo sim falava hebraico, falava grego, porque era poliglota, nós já vimos isso no começo. Ele foi criado com toda sorte de educação e de escolarização. E Paulo, atônito, vai dizer e perguntar: mas quem és tu? Quem é que está falando comigo? E já percebendo que algo diferente estava sobre ele, ele chama aí de Senhor. E se você olhar na sua Bíblia, já está aí com S maiúsculo. O que nos mostra que Paulo já vinha incomodando, Deus já vinha incomodando a sua alma há algum tempo. Para muitos estudiosos, a conversão de Paulo não foi tão somente ali, Deus já vinha trabalhando a vida dele. Não é à toa também no texto que o presbítero Marcelo leu, diz que como é duro aguentar, a tua alma aguentar os aguilhões. Quem foi criado na roça aqui deve lembrar o que é um aguilhão. Um aguilhão nada mais é do que uma haste longa, e na sua ponta se coloca uma forte de aço rijo, e quando você quer amansar um touro, dominar um touro, você espeta o aguilhão nele. E o touro vai se acalmando, o touro vai vendo que se ele entrar, o ferro é forte. E diz Atos, no texto lido pelo presbítero Marcelo, de que Deus vinha incomodando a alma, já ali, de Saulo. E ele então já chama de Senhor. E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, verso número 5. O detalhe importante aí também é a maneira como Jesus trata Saulo. Isso é muito importante. Porque observe bem,
Saulo era um serial killer. Ele estava matando as pessoas, levando as pessoas à cadeia, destruindo mulheres, homens, tudo. Era de se esperar que Deus o tratasse com rigor. Mas a maneira que está aqui no original, quando Deus o chama Saulo, Saulo, segundo estudiosos da língua grega, é um tratamento íntimo e pessoal, por isso que ele repete Saulo, Saulo. É uma mesma linguagem quando Deus quer falar com o pequenino na época, profeta Samuel, e chama a Samuel, e Samuel pensa que é Eli que está chamando ele. É uma forma amorosa, é como ele chamou a Moisés também na sarça ardente. Veja que Deus, quando quer trazer alguém, independente das suas mazelas, independente dos seus pecados, independente da sua loucura, e Saulo nada mais estava fazendo, era perseguindo a Jesus, Deus o laça com cordas de amor e Cristo, com amor, o chama e o traz para si. Saulo, Saulo, por que me persegues? A luta interna de Saulo e de Paulo, que no fim é a mesma pessoa, era com Cristo. Ele trucidava os cristãos por conta de Cristo. Ele tinha ódio aos cristãos por conta de Cristo. A despeito de tudo isso, Deus o chama amorosamente para perto de si. Saulo, Saulo, por que me persegues? Versos 8 e 9. Então, se levantando Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E gritando-o pela mão, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. O que é bem interessante nos versos 8 e 9 é que Paulo, então, a luz é tão forte que cega-lhe os olhos. As pessoas que estavam com ele não ficaram cegos, também não entenderam o que Jesus falou. Ele sai dali, obedece a Jesus, vai até Damasco. E a informação muito importante é que ele passa 3 dias sem comer e sem beber. Era como se Paulo estivesse fazendo ali um grande jejum. E jejum, quando a gente olha na Bíblia ou vê, quando você passa muito tempo sem comer e sem beber, é quando você abre mão até mesmo de coisas básicas para viver, que é comer e beber, para estar conectado e ligado na sintonia do canal de Deus. O que Deus está fazendo ali com Saulo é humilhando. Paulo foi homem de muitas conquistas na vida. Paulo foi homem de prodígios desde a mais tenra idade. Paulo seguramente foi um adolescente, uma criança e um jovem que recebeu muitos elogios, que teve muitas conquistas, e que seguramente tinha um topete altíssimo. Seguramente é daí que vem a sua truculência, o seu ódio, a sua raiva. E Deus, então, humilha-o de uma maneira tal que ele é jogado ao chão, fica cego momentaneamente, e seguramente não deve ter sido uma experiência fácil ficar cego, e passa 3 dias sem comer e sem beber, para simbolizar aí, segundo, repito, mais alguns estudiosos, de que Deus vai humilhá-lo e dobrar a sua cerviz, a qual ele já vinha com um aguilhão fustigando a sua alma, para convertê-lo e para transformá-lo. Por fim, queridos, antes de entrarmos nas aplicações,
É importante entender também, entre aspas, a estratégia de Deus. Quando eu boto entre aspas, estratégia é uma palavra que se adequa muito mais a nós, que somos criaturas, do que o grande Criador, que é Deus. Mas Paulo foi a pessoa certa para o momento certo. Paulo é conhecido na história do cristianismo como o apóstolo dos gentios. Como aquele apóstolo que pegou a verdade do evangelho e levou para fora dos rincões de Israel. Quando você olha no Velho Testamento, a igreja de Deus era o próprio Israel. Lampejos apenas de conversão de pessoas fora de Israel. Por exemplo, Jonas com os ninivitas. Mas maiusculamente o povo de Deus era o Israel de Deus. Quando Cristo vem, você vê em Mateus capítulo 10, esse Cristo treinando os seus apóstolos, ele vai dizer que vocês devem evangelizar prioritariamente os de Israel. Então, quando se estuda missiologia, ou seja, o estudo das missões, vai se perceber que o evangelho, até Atos 1:8, prioritariamente esteve dentro de Israel. Mas a partir de Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder e serei minhas testemunhas, tanto na Samaria, Judéia e até os confins da terra, Deus levanta um homem para capitanear isso. E este homem era o apóstolo Paulo. E mesmo sem saber, esse homem foi talhado para isso. Para se levar um evangelho de Jerusalém para o mundo, era importante ser poliglota. Paulo era. Era importante ser resiliente. E Paulo era. Era importante dominar várias culturas. E Paulo era. A ponto de chegar no Areópago, na cidade de Atenas, berço do saber humano, terra de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. E este Paulo vai debater com os estoicos e com os epicureus, os grandes filósofos da época do saber humano. Ele foi um homem talhado para isso. Deus o preparou, Deus o comissionou, Deus trabalhou desde a mais tenra idade. Porque é assim que Deus faz. E depois Deus pega este Paulo com todo esse potencial, mas imerso na soberba. Quem sabe até bem intencionado, porque não acreditava em Jesus de fato. Um serial killer. Coloca ele no chão. 3 dias sem comer e sem beber. Cego. Dependente dos outros até para caminhar. E faz dele, possivelmente, o maior teólogo e o maior missionário que a terra já viu. Quem entendeu o texto até aqui, por favor, diz amém. Glória a Deus. Vamos para as aplicações, né, irmãos? Vamos para as aplicações. Vou olhar aqui o relógio para não abusar da boa vontade de vocês. Entendido o texto dentro do seu contexto, vamos às aplicações. Primeira aplicação, irmão, irmã querida. E aí, plagiando o mestre Leozão, crianças! Crianças, tem ali, né? As trigêmeas estão ali. Crianças, crianças, crianças. Leozão faz no começo do sermão, vou fazer aqui no começo da aplicação. Crianças, crianças. Todos nós atentos, e o pastor Leonardo está certíssimo, que o culto público a Deus, as crianças têm que estar conosco, aleluia. Cristianismo, primeira aplicação, é uma religião de mudança. Presta atenção nisso, por favor. O cristianismo é uma religião de mudança. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A mudança aqui na vida de Paulo é uma coisa tremenda. E que salta aos nossos olhos com uma força incrível. É óbvio que é uma conversão extraordinária, no sentido de quem ele se transformou. Mas o nome já diz, conversão, vai se converter, vai mudar. E desculpe aí o joguete de palavras, mas é inevitável isso.
Este Paulo antes pegava cartas para prender cristãos. Depois esse mesmo Paulo que pegava cartas para prender cristão, vai agora escrever cartas para abençoar os cristãos. Aí isso aí o Zay Canuto ia gostar, né, não? Desse joguete de palavras. O Paulo, ele antes pegava cartas para prender cristãos. Ele agora passa a escrever cartas para abençoar cristãos. Ele era um perseguidor de Cristo. E agora passa a ser perseguido por amor a Cristo. É uma mudança radical. Este homem antes prendia cristãos. Ele agora é preso por ser cristão. É uma mudança radical, transformacional, extraordinária. Sabe, irmãos, na história da igreja, sempre que a igreja esqueceu disso, ela entrou em grandes apuros. E esse país hoje vive um momento perigosíssimo nessa questão. Porque para muitos ser crente agora virou uma coisa chamada voto. Presta atenção nisso. Começa-se perigosamente a querer misturar igreja com política. E isso é um problema seríssimo. É óbvio que um cristão que vive na sociedade, assim como ele trabalha, assim como ele exerce uma profissão, se estamos numa democracia, ele pode opinar, ele pode votar, ele deve fazer isso. Isso é herança do pensamento reformado cristão. A democracia, a divisão de poderes, o povo escolhendo seus líderes. Mas na medida que por interesse, por voto, por poder, por sequiosidade, quando o crente deixa de ser crente, quando começa a ter esta coisa sincrética, misturada, sempre a igreja feneceu. A reforma protestante veio justamente por isso. Nenhuma instituição na época, no século XVI, era tão poderosa quanto a igreja. Vivíamos no momento do feudalismo, no sentido econômico de falar. 2 a 3 quintos de todas as terras mais valiosas do mundo num período feudal era da igreja. A igreja tinha influência sobre os reis, a igreja tinha influência sobre o povo, a igreja tinha influência sobre a vida e sobre o conhecimento de todo o saber humano na época. Porque crente deixou de ser crente, porque a igreja deixou de ser diferente para ser igual ao mundo. Meu querido irmão, eu e você, nós somos chamados para ser sal e para ser luz. A luz, quando ela entra na escuridão, ela pode ser uma faísca, ela faz diferença. O sal, quando você come feijão, carne, arroz sem sal, se você botar pequenas quantidades de sal, já faz uma grande diferença. A mudança que Deus fez em Paulo foi dramática a tal ponto das pessoas não confiarem na mudança que fizeram nele, se você continuar lendo o texto de Atos dos Apóstolos. A pergunta que nós temos que fazer para mim e para você hoje: nós temos feito diferença? Nós temos vivido para a glória de Deus, no sentido que as pessoas observem que em nós há algo distinto? Ou temos nos misturado, ou para evitar qualquer tipo de conflito, de gozação, de perseguição, temos cruzado as mãos, temos medo de ser preso, temos medo de ser ultrajado, temos medo de ser vilipendiado. Você jovem, você adolescente, você tem coragem de ser diferente da sua sala de aula? Ou você pula fino quando as pessoas desafiam você? Você tem coragem de ser como Daniel, que na Babilônia resolveu firmemente no seu coração, no capítulo 1, verso 8, não se contaminar? Temos nós tido o zelo e o cuidado de pagar nossos impostos, de honrar nossos compromissos, de cumprir nossa palavra? Não que essas coisas venham a nos salvar, irmãos. O apóstolo Paulo fazia tudo isso antes de se converter.
O mesmo Paulo passa a ser zeloso, não para se salvar pelas obras, e ninguém tratou mais de justificação pela fé com tanta clareza, com tanta didática quanto esse Paulo, porque ele conhecia a visão farisaica de salvação pelas obras. É por isso que ele vai escrever a epístola de Paulo aos Romanos, é por isso que ele vai escrever a epístola de Paulo aos Gálatas. Mas o fato concreto aqui, queridos, é que precisa ter diferença. É preciso ter amor pelas almas que se perdem. É preciso lutar pela glória de Cristo. É preciso ter coragem para ser diferente. E preocupa-me muito o momento que o país está vivendo. Porque ser cristão virou moeda de troca e de poder na esfera econômica e na esfera política. E parte o nosso coração. Tantas vezes perceber que as bancadas, muitas vezes no Congresso Nacional, enlameado por corrupções, é a dita bancada evangélica. Tem algo muito estranho. Tem algo muito estranho. Esse texto nos mostra isso, irmãos. De um Paulo que levava cartas para matar. Escreve cartas para abençoar. De um Paulo que perseguia Cristo, que passa a ser perseguido por amor a esse Cristo. De um Paulo que prendia cristãos, para ser um Paulo que passa a ser preso por ser cristão. Que Deus tenha misericórdia de nós. E cada um de per si faça um autoexame para entender. Tenho eu efetivamente sido diferente das minhas condutas como autêntico cristão? É por isso que se professa a fé, irmãos. É por isso que semana passada tínhamos tantas pessoas aqui professando a fé publicamente. É por isso que o conselho as entrevista, para saber se ali tem fidelidade. É por isso que o conselho disciplina se não tem fidelidade. Porque um cristão, ele leva adiante o cristianismo. E se assim não faz, é passível de disciplina eclesiástica. Pensemos nisso, por favor, irmãos. Cristianismo é religião de mudança. Segundo lugar, irmãos. Segundo lugar. Conhecimento por conhecimento é maldição. Preste atenção nisso, por favor. A gente precisa refletir nisso. O conhecimento pelo conhecimento, ele é maldição. O apóstolo Paulo, ele foi criado, ele estudava a Torá, o Antigo Testamento, direto. Desde a mais tenra idade, seus pais eram judeus, ele esperava a chegada de um prometido. Ele só não achava que Cristo era o prometido, como pode um galileu, um mequetrefe desse. Mas ele tinha muito conhecimento. Ele dominava muitas línguas. Ele era da elite farisaica. Ele dominava de trás para frente, de frente para trás. Mas aquilo só vertia em maldição para a vida dele. Ele transformou todo aquele conhecimento em vaidade, em coisa ruim, em fazer mal às pessoas, matar as pessoas. E pessoas de bem. Isso é que é o mais grave. E nós presbiterianos precisamos ter muito cuidado com isso. É óbvio que a partir da década de 90 do século passado, século 20, com o retorno às origens, às confissões de fé, aos símbolos de fé da igreja, que isso foi uma bênção para a igreja, e o é. A igreja presbiteriana, eu presenciei isso ainda pequeno, nas épocas de Caio Fábio, na época que o pastor Josafá Vasconcelos era arminiano. Eu vi a mudança disso muito grande. Eu acompanhei, eu participava de cruzado, o presbítero Edson, que é presbítero dessa igreja, organizou cruzadas aqui. É lógico que foi bênção extraordinária, um retorno às Sagradas Escrituras, ao pensamento bíblico reformado, de princípio regulador do culto, de uma soteriologia, ou seja, um estudo da salvação, de que a salvação é tão somente pela graça. É óbvio, isso é fundamental. De que os dons de línguas cessaram,
de que a Escritura é suficiente. Mas, irmão, se isso não começar a reverter em piedade, pode ser maldição, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, o nosso grande desafio, irmãos, é a gente começar a ter uma espiritualidade que nos leve a sermos efetivamente corajosos e operosos. Eu tenho me agarrado muito com essa palavra coragem, porque vejo os servos de Deus muito corajosos, enfrentando as situações. E nós temos vivido um momento de muita tranquilidade. E vejo um mundo que nunca se atacou tanto à estrutura da família como nos nossos dias. Nunca. Nunca vi. As bases do cristianismo, uma fobia contra os cristãos, posso estar enganado, mas contra os valores cristãos, se alvoram com muita força. Nós vamos nos preparar para isso com sabedoria. Com sabedoria. É hora mais do que nunca de pensarmos em evangelização. A Europa está dizimada, a Europa berço. Todo esse relato que contamos aqui envolve a Europa de alguma forma. Berço da reforma protestante, hoje praticamente não tem igrejas. Talvez Deus esteja nos chamando, entre aspas, para a guerra. É hora de deixarmos tão somente o estudo, que é fundamental, e de começarmos a nos expor, irmãos. Com coragem, sabendo que perseguições virão. E Cristo nunca disse que seria fácil. Mas entendendo que o conhecimento por si só, ele pode ser maldição. Que Deus nos dê amor pelas almas perdidas, como muitas vezes pessoas que não têm 10% do conhecimento doutrinário que eu e você temos. Porque temos o privilégio de termos o pastor que temos. Estamos dentro de uma estrutura presbiteriana. Mas que tantas vezes esquece-se a piedade e dentro da própria igreja vira uma política, um meio de interesse, e aí o pecado vai dominando, e aí aquele conhecimento que era para gerar espiritualidade vira legalismo e maldição. Que foi isso que aconteceu com Paulo, antes de sua conversão. Conhecimento por conhecimento é piedade. É óbvio que tem que ter conhecimento, irmãos. Charles Haddon Spurgeon acertadamente disse: conhecimento sem doutrina é misticismo. E doutrina sem conhecimento é legalismo. Isso é uma grande verdade. Esse grande binômio precisa andar junto. Não se trata de ortodoxia, deve se tratar de ortopraxia. E Paulo é quem melhor exemplifica isso. Enquanto ele era só conhecimento, ele era um assassino. Na medida que Deus o transforma, o converte, esse conhecimento que liberta, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, transforma ele para muitos como o maior teólogo e o maior missionário da história da humanidade. Terceiro lugar, irmãos. Terceiro lugar. Pessoas esforçadas precisam ter muito cuidado com o pecado do orgulho. Preste atenção nisso, por favor. Eu vou repetir. Pessoas muito esforçadas precisam ter muito cuidado com o pecado do orgulho. Vivemos nos nossos dias vivemos nos nossos dias um ensino da autoajuda. Talvez em nenhum tempo da história isso foi tão forte quanto nos nossos dias, por uma questão muito simples, com a internet, com a televisão, as coisas rapidamente ganham corpo, com o aumento de crises emocionais, de ansiedades, de depressão dos nossos tempos, o ensino da autoajuda ganhou uma força tremenda. Mas eu preciso lhes dizer que o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo não é o Evangelho da autoajuda, é o Evangelho da ajuda vinda do alto, o que é bem diferente.
Eu não estou aqui dizendo também que você não tem que ser esforçado, que você não tem que ter metas, que você não tem que lutar pelos seus objetivos, que você não tem que se cercar de pessoas boas para com um time buscar isso, que você não deve exercer funções de liderança, que você não deva trabalhar muito e estudar muito. Eu acho que você tem que fazer tudo isso. O que eu estou querendo lhe dizer é, no mundo em que vivemos hoje, mais do que nunca, se você entra nisso, você precisa redobrar, eu e você, nós precisamos redobrar os nossos cuidados com o pecado chamado orgulho. Porque a tendência do ser humano, depois de se esforçar muito, quando ele consegue alguma conquista relevante, a tentação de ficar orgulhoso é tremenda. E talvez você esteja me perguntando onde é que está isso no texto, e eu lhe digo, está na vida de Paulo. Porque, conforme vimos na sua biografia, e é por isso que na introdução gastamos um bom tempo para explicar de onde ele veio, como ele se formou. E depois que ele se converte, você vai mais adiante, você vai ver um homem de um esforço tremendo. E vimos isso, que o pastor expôs Atos dos Apóstolos há pouco tempo, ano passado estava expondo Atos aqui. A capacidade de resiliência, de força, açoitado tantas vezes, humilhado, picado por cobras, jogado no mar, e firme, resiliente. Era um homem esforçadíssimo, não tenha dúvida disso. Mas eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 12, 7. E veja por que Paulo teve um espinho na carne. Não se sabe ao certo o que é esse espinho. Existem especulações, mas o fato é que Paulo sofria muito com isso. Mas a Bíblia é muito clara, o próprio Paulo é muito claro em dizer por que Deus colocou esse espinho na carne dele. 2 Coríntios 12, 7. Estou eu aqui no 1 Coríntios, rapaz. 2 Coríntios 12, 7. Perdão, irmãos. 2 Coríntios 12, 7. Olha só. Está aí a Sociedade Bíblica do Brasil. Colocou o espinho na carne, né? É óbvio que isso não é inspirado, mas apenas para a gente saber do que é que a gente está tratando. E para que o quê? Não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações. Foi-me imposto um espírito na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Com que finalidade, irmãos? A fim de que não me exalte. Veja que a tentação de Paulo se exaltar, se ufanar. E o mais impressionante aqui, que não era nem por aquilo que ele realizou, é pelas grandezas da revelação. É como que dissesse assim, eu sou muito especial, olha o que Deus revelou para mim. Só para mim. Olha a minha conversão. Quem é que teve uma conversão extraordinária como a minha? Irmãos, mais importante, desculpe, mais difícil do que ter êxito, entre aspas, aos olhos humanos, sucesso na vida, é administrar esse sucesso. Mais difícil do que ganhar dinheiro licitamente é saber administrar o dinheiro segundo os propósitos de Deus. Vivemos hoje num mundo que exalta, que enaltece a conquista. Se você vai fazer exercícios físicos, toda a orientação é seja persistente, seja diligente, é você contra você mesmo, você pode, seja um super-humano, seja 110%. Trinque sua barriga, seu miserável. Se você não trinca sua barriga é porque você não é um super-humano. Coma gergelim, abóbora, machixe, quiabo. Não seja fraco. Aí você imagina o cara 2 anos com esse negócio. Aí ele consegue trincar o abdômen. Primeira coisa que ele faz é o quê? Foto no Instagram. Ainda mete um Photoshop ali para enganar as meninas. Trincadaço, saradaço. É óbvio que tratar do corpo, nós somos templo do Espírito Santo, tem que cuidar do corpo, é importante. Mas, meu amigo, se Deus tirar a sua saúde, você não vai conseguir isso nunca. Se você tiver um problema endócrino aí que for, não vai zerar não, porque seu metabolismo, eu sei lá, os médicos falam tanta coisa. Estou dizendo assim, como é que Deus pode tirar isso de você? Mas ao mesmo tempo você tem que se esforçar, porque senão não consegue.
Mas o meu ponto aqui, à luz desse drama de Paulo, que é colocado nele um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse pelas grandezas da revelação. E tendo ele uma vida de grande esforço, antes de se converter, depois de se converter, de que lutou muito para ter o que teve, ou de que se esmerou muito na causa de Deus, nós precisamos redobrar o nosso cuidado com orgulho. Especialmente aqueles que tiram notas boas, que nasceu bonito ou bonita, que recebe muitos elogios, que luta e consegue alguma coisa. E não estou desanimando você fazer isso não, irmão. Continue, para ser testemunha, para dar exemplo, para mostrar que o crente pode, para sermos influentes no mundo, etc. Mas é preciso ter muito cuidado. Termino este ponto aqui, esta penúltima aplicação, citando o exemplo de Davi. O rei Davi adultera com Batseba, não era quando o reino estava ruim. É quando o reino estava no seu apogeu. Diz o texto sagrado, 2 Samuel, que a situação estava tão, entre aspas, tranquila, que Davi, em vez de ir para a guerra, disse, não, o exército está muito forte, muito bom, ficou em casa passeando. E a janela estava aberta. E alguém já disse que o homem gosta de olhar e a mulher gosta de ser olhada. E ele vê Batseba tomando banho. E ele cai. E os problemas depois são tremendos. Mas ele cai não espiritualmente, Davi cai não quando estava tudo ruim na sua vida como rei, mas quando estava no auge, na plenitude e nas vitórias de Israel. E aí, quando tudo vai assim, nós temos a tendência de nos acomodar espiritualmente e de nos acharmos capazes de fazer as coisas. E Deus muitas vezes nos leva para o deserto para mostrar que só Deus é Deus. Só Ele tem controle das coisas. E foi colocado um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações e para que eu não me exaltasse por conta disso. Para fechar, irmãos, quarta e última aplicação. Esse texto de Atos 9, da conversão de Paulo, é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de esperança. Um Deus que foi capaz de transformar um serial killer no apóstolo dos gentios. Um homem que foi capaz de transformar um homem que urdia como touro bravo contra os santos, naquele que mais escreveu livros na Bíblia. No Novo Testamento são 13 cartas, afora as citações que vemos em Atos dos Apóstolos. Esse é o nosso Deus. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Eu não sei que pecados você cometeu. Eu não sei que problemas você vem passando. Mas eu queria lhe desafiar nesta noite. Eu não vou aqui fazer um apelo, pedir para você vir aqui à frente. Nada disso. Mas você e Deus. Que você faça um exercício de fé. Não que a sua fé é autoritativa para mandar em Deus, para exigir de Deus. Longe disso. Mas acreditar num Deus, como diz São João. Se pedires a mim alguma coisa, segundo a minha vontade, Ele nos ouve. Não tendes porque pedis mal, diz São Tiago. Que você coloque a sua causa diante de Deus. E que comecemos a exercitar, irmãos, essa espiritualidade que tantas vezes o preterianismo esquece. Mas que precisa ser restaurada, recuperada, de acreditar que Deus pode converter o seu filho, que Deus pode lhe tirar das drogas, que Deus pode mudar esta nação,
que Deus pode mudar o mundo, que Deus pode fazer um novo e grande avivamento, que Deus pode converter você, que Deus pode curá-lo da mais profunda depressão, que Deus pode lhe curar da mais profunda culpa. Deus pegou um assassino de cristãos e transformou num pescador de almas. Renove a esperança. O profeta Jeremias vai dizer, em meio a problemas que nós jamais imaginamos o tamanho daquilo. Inimaginável. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O Deus de Jeremias é o seu Deus. O Deus que converteu Paulo é o seu Deus. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer, porque Ele é Deus soberano. Mas Ele pode. Ele pode. E cabe a mim e a você nos humilharmos na presença dEle. Como Paulo, que passa ali 3 dias sem comer e sem beber. Como um touro bravo que é amansado por aguilhões. E dizer, Deus, cuida de mim. Transforma-nos. Encoraja-me para praticar aquilo que temos aprendido. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Vivemos num ano de tantas desesperanças, por conta de pandemia, por conta de ataque à igreja e aos valores cristãos, em tantas áreas, por conta de uma mistura sincrética entre poder e igreja, que é perigosíssimo, perigosíssimo. Mas Deus, a vida nunca foi fácil para ninguém. Tu fazes assim para que dependamos de Ti. Como bem disse Santo Agostinho, Deus pede aquilo que nós não podemos fazer para que possamos dele depender. É por isso que Tu nos pede o impossível, Deus, para dependermos de Ti. É por isso que a vida é tão pesada. Portanto, anima-nos espiritualmente. Aumenta-nos a fé. Faz-nos mais corajosos, guerreiros, intrépidos. Arma-nos com a armadura da fé de Efésios, que esse São Paulo também, inspirado por Ti, pelo Espírito Santo de Deus, escreveu. E prepara-nos para a luta da vida, porque somos fracos, limitados e carentes da Tua graça. Ó Deus, em Cristo somos mais do que vencedores. E em nome desse Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que possibilitou a nossa salvação pelos méritos dele cravado naquela cruz, é que nós oramos. Amém, irmãos. Amém.